Bem, pessoal, vou dar exemplo agora de 2 ensaios clínicos randomizados. O primeiro deles é um ensaio clínico randomizado, controlado, em que foi utilizado um aparato, que é a máscara laríngea, para administração de surfactante em neonatos. Bem, esse ensaio clínico, ele é controlado, ele é randomizado, os pacientes são alocados por meio de sorteio, mas ele não pôde ser realizado com duplo mascaramento, ou seja, ele não pôde ser duplo cego. Por quê? Porque o tratamento para administrar surfactante em neonatos é a intubação endotraqueal. O tratamento proposto nesse estudo é a máscara laríngea. Os 2 tipos de aparatos são morfologicamente completamente diferentes. Um é um tubo que você introduz na laringe, o outro é uma pequena máscara que fica uma parte pequena introduzida dentro da laringe do paciente. Então, como os 2 são visualmente diferentes, a gente não podia realizar esse ensaio de forma duplo cego ou com duplo mascaramento, porque a pessoa que iria introduzir os aparatos, ela vê o que ela está introduzindo. Mas, por outro lado, a gente pôde sortear quem queria usar a máscara laríngea e quem queria usar o tubo endotraqueal, nos 2 grupos, administrar o surfactante, que era a ideia para ver se administrar pelo tubo ou pela máscara laríngea daria certo da mesma maneira, né? E pudemos, então, comparar os 2 grupos. Bom, qual que era a lógica desse estudo? A lógica desse estudo era a seguinte: realizar a intubação endotraqueal, de forma geral, é um procedimento tecnicamente mais difícil do que a colocação de uma máscara laríngea. Então, era interessante verificar se, usando um aparato mais simples, de técnica mais fácil para utilização, para colocação, onde você conseguiria treinar pessoas com mais facilidade, se seria possível também, com eficiência, administrar o surfactante para os pacientes prematuros que têm doença da membrana hialina, porque aí você não precisaria intubar esses pacientes. A outra vantagem é que a máscara laríngea é um aparato menos invasivo do que o tubo endotraqueal e, por ser menos invasivo, teria um potencial de trazer menos complicações para esses recém-nascidos, o procedimento de colocação mais simples, menos necessidade de uso de sedativos para o procedimento, então traria algumas vantagens técnicas. Bem, então o que esse estudo mostrou foi que, através de randomização de pacientes, né, alguns para máscara laríngea e outros para intubação traqueal, foi possível verificar que os 2 métodos foram igualmente eficazes para a administração de surfactante. Os pacientes que receberam surfactante pelos 2 métodos tiveram melhora da doença da membrana hialina de forma similar. Não houve grandes complicações em nenhum dos 2 grupos analisados e então, foi possível mostrar que a máscara laríngea pode ser, sim, um recurso interessante para a administração de surfactante em recém-nascidos prematuros. Então, esse foi um primeiro ensaio clínico randomizado com essa finalidade. É claro que, para que isso venha a ser uma recomendação, é preciso que novos ensaios clínicos confirmem os resultados desse ensaio clínico, mas é uma evidência forte de que isso pode ser um método alternativo para a administração de surfactante em pacientes, por exemplo, com intubação difícil, porque as conclusões do ensaio clínico mostram que os 2 métodos foram igualmente eficazes, sem diferenças em relação aos desfechos apresentados.